Bom, pessoal, vamos para mais uma aula agora de Eletrônica Digital 2. Na aula de hoje, nós vamos abordar aqui o conceito de álgebra booleana. Bom, gente, até o presente estudo, todos os circuitos trabalhados, não nos preocupamos com simplificações, mas na prática, esses circuitos obtidos admitem geralmente simplificações. A álgebra booleana pode ser definida como um conjunto de operadores e um conjunto de axiomas que são assumidos verdadeiros. Bom, gente, necessidades agora que a gente vai estar começando a conversar sobre a álgebra booleana, depois a gente vai conversar sobre outros. Toda vez que a gente começa a analisar um determinado sistema digital, a gente normalmente gera uma tabela verdade. Essa tabela verdade cria situações onde que um conjunto de entradas gera uma saída ou saídas verdadeiras ou falsas, ou seja, zeros e uns. Essas tabelas verdades, se a gente for construir o circuito digital dela na íntegra, os circuitos normalmente eles se tornam grandes, ou seja, tornam caros e muitas vezes de difícil construção. A ideia agora, nesse segundo ano de eletrônica, a gente vai começar a abordar agora conceitos que vão fazer o quê? Tornar os nossos circuitos mais compactos e mais viáveis para serem industrializados ou construídos na prática. Uma das ferramentas para poder fazer a parte da simplificação dessas tabelas e das nossas expressões é a álgebra booleana, que é o que a gente vai estar começando a abordar a partir de agora. Gente, repetindo, a álgebra booleana pode ser definida como um conjunto de operadores. Então, na realidade, a álgebra booleana, como o próprio nome fala, nada mais é do que um processo matemático para poder fazer a simplificação. E um conjunto de axiomas. Gente, axioma nada mais é do que uma pequena parcela da expressão que compõe a nossa expressão digital total do circuito. Perfeito? Detalhe importante, esses axiomas e esses operadores, eles são assumidos verdadeiros. O que significa isso? Significa, gente, que ele é a nossa verdade. Nós não contradizemos o que ele está escrito. Ou seja, o que está escrito é o que vale. Vamos nós aqui agora. As leis da álgebra booleana dizem respeito ao espaço booleano, isto é, valores que uma variável pode assumir, e operações elementares deste espaço. Já as propriedades podem ser deduzidas a partir das definições das operações. Por exemplo, gente, eu tenho duas variáveis, A e B. Gente, não existe muitas possibilidades. Ou A vale 0 ou A vale 1. Ou B vale 0 ou B vale 1. Não existe outras possibilidades no universo de duas variáveis A e B assumirem valores diferentes disso. Lembrando, nós estamos no mundo digital. Só existem dois caracteres, o caractere 0 e o caractere 1. Então, se eu tenho duas variáveis, gente, todo o universo se resume a apenas 0 ou 1 para a variável A, 0 ou 1 para a variável B. Como eu tenho duas variáveis, então eu posso ter uma combinação dessas duas variáveis, criando ali mais um grupo de possibilidades, aonde que nós criamos as nossas tabelas verdades. Gente, propriedades da álgebra booleana. Propriedade da adição lógica. Gente, simples, então observem, anotem, e isso vai ser importante para a gente resolver qualquer exercício ou qualquer problema utilizando a álgebra booleana. Todas as vezes que eu tiver a variável A ou 0, é igual à própria variável A. A ou 1 é igual a 1. A ou A é igual a A. A ou A barrado ou negado é igual a 1. Gente, seguinte análise. Vamos fazer aqui agora uma experiência para vocês entenderem o procedimento. Se A for igual a 0, 0 ou 0, 0. Se A for igual a 1, 1 ou 0, é 1.
que é a tabela verdade da lógica OU. Repetindo o procedimento aqui, na lógica, no A ou 1. Se A valer 0, 0 ou 1, igual a 1. Se A valer 1, 1 ou 1, 1. A igual a 0, 0 ou 0, 0. Se A valer 1, 1 ou 1, 1. Ou seja, A ou A resume-se a A. A ou A barrado. Gente, se A valer 0, A barrado vale 1, negando o A. A, 1, vou pensar no caso, então, A valendo 0. 0 ou 1 igual a 1. Propriedade da multiplicação. A e 0, 0. A e 1, A. A e A, A. A e A barrado igual a 0. Mesmo procedimento, viu, gente? Esse eu não vou fazer. Gostaria que vocês fizessem aí, depois que tentassem tirar alguma dúvida. Substituam o valor de A pelas duas possibilidades que ele podem ter e apliquem a lógica E nessas possibilidades. E verifiquem se os valores eles estão condizentes às possibilidades que existem. Lembrando, se você considerou A igual a 0, depois vocês anotem qual for o valor, principalmente nessas possibilidades aqui 6 e 7. Anotem o valor de A. Se A igual a 0, o resultado tem que dar 0. Se o A for igual a 1, o resultado tem que dar 1, para poder falar que é uma verdade. Propriedade da complementação. Gente, a propriedade da complementação é o conceito das barras sobrepostas. Se você tem A e uma barra, ou seja, negou uma vez, você tem A barrado. Se você negar a variável duas vezes, você volta ao valor da variável. Ou seja, se você tiver um número de barras ímpar, ou seja, o número de negações ímpar, a gente reduz a uma só negação. Se você tiver um número par de negações, você volta para a variável, ou seja, você tira as barras ou as negações que estão acima aqui da nossa variável ou da expressão que nós temos. Propriedade comutativa. Essa aqui vem lá da matemática básica nossa, a gente tem ela bastante. Gente, A ou B é igual a B ou A. Tanto faz, você tanto faz a ordem, você consegue gerar o mesmo resultado. A e B é igual a B e A. Lembrando, gente, isso é importante. Para nós da eletrônica, uma variável que vocês estão vendo nada mais é do que um sinal. Um sinal nada mais é do que um fio. Esse fio, você pode mudar a ordem do fio daqui para cá, ou seja, seu primeiro ou seu segundo, mantendo a mesma operação, gente, não altera o resultado. Perfeito, gente? Eu posso fazer uma ligação primeiro de A, depois eu faço a ligação do B, ou posso fazer primeiro a ligação de A, depois a ligação, primeiro a ligação do B, depois a ligação de A, mantendo a mesma operação, ele vai manter o mesmo resultado. Cuidado, gente, isso aqui é uma lógica OU, lógica E. Não existe subtração e divisão aqui na nossa eletrônica digital, tá, gente? Pelo menos não por enquanto. Propriedade associativa. Gente, a propriedade associativa, voltamos lá na matemática para a gente poder dar uma observada aqui. Associar significa que a gente pode fazer termos da nossa operação em ordens diferentes, quando os sinais permitem. Por exemplo, A ou B ou C, eu posso fazer primeiro B ou C e o resultado de B ou C fazer com A, tanto quanto eu posso fazer A ou B e o resultado disso fazer com C, ou A com C ou C e o resultado disso fazer com B. Gente, mesmo procedimento com a lógica E. Eu tenho aqui uma propriedade, por exemplo, A, E, B e C.
E eu posso fazer de 2 em 2 em ordens diferentes, mantendo o mesmo sistema de operação que vai gerar o mesmo resultado. Uma situação interessante, tá, gente? Que é importante que a gente lembre disso para poder fazer é o seguinte. Por exemplo, se eu tiver aqui A ou AB. Uma situação bem simplesinha, igual a essa daqui. Se eu tenho A ou AB, o A ele repete nos dois termos. Isso significa que eu posso colocar o A em evidência. Perfeito, gente? Então, eu posso fazer o quê? A está aqui. Como ele repetiu, eu vou pôr o E, abre parênteses. Quanto que vai ser A dividido por A? Gente, simplificando, A com A. Resultado 1. Mantenha o operador que nós temos entre aqui os dois. Ah, detalhe importante. Esse bloquinho que nós estamos mexendo aqui, ele é um axioma. O axioma nada mais é do que essa parcela da expressão que nós estamos trabalhando. Voltando, mantenho aqui o operador ou... Gente, se eu simplificar A e B com A, basta eu cortar A com A, sobra B. Gente, isto é também uma propriedade associativa em funcionamento. Como eu tenho A e A repetindo nos dois axiomas, eu posso colocar o A em evidência e separo as partes que me interessam. Gente, para quem lembra da matemática, é exatamente a mesma propriedade associativa e a distributiva da matemática decimal. Se você quiser voltar isso aqui para cá, basta você fazer a multiplicação, né? Quem lembra da multiplicação? A vezes 1, A, mais A vezes B, AB. Voltamos na mesma situação anterior. Só para quem lembra da matemática, como funciona, é exatamente assim. Propriedade distributiva, que é o contrário do que eu acabei de falar para vocês ali, né, gente? A associativa separou, aí vamos agora explicando a distributiva. A e B, A e, abre parênteses, B ou C, fecha parênteses, é igual a e B ou A e C. Quem não lembra da propriedade distributiva, vou fazer aqui novamente com vocês, deixa eu mudar a cor da minha caneta só para variar um pouquinho. Eu posso pegar a variável A e B. Então vai ficar A e B, está aqui. Pego o meu operador, gente, repito o operador. Agora eu vou para a outra parte. A e C. A e C apareceu do lado de cá. Tranquilo, gente? Depois vocês vão dar uma olhadinha, verifiquem se vocês conseguem refazer esse procedimento que eu estou fazendo. Qualquer dúvida, não se esqueça que estou disponível para vocês aí para qualquer pergunta e qualquer dúvida pelos meios de comunicação que eu passei para vocês. Gente, agora é uma propriedade especial, que na verdade não é nem uma propriedade, é um teorema. Ó, acabei de ver escrito errado aqui, hein, gente? Me perdoem. Depois isso aqui, depois não tem que corrigir no material nosso de verdade. Bom, pessoal, agora não é nenhuma propriedade, é um teorema. Esse teorema, gente, honestamente falando, eu acho que ele veio a partir de princípios práticos do que simplesmente uma matemática, uma álgebra, tá, pessoal? Mas ele também é considerado processo da álgebra booleana, então a gente já usa ele no dia a dia com bastante frequência. Como é que funciona? Nós temos aqui o seguinte conceito: A, E, B, E, C, E, qualquer coisa. Todo mundo negado é igual a cada termo da lógica E negado individualmente. Só que observação, usando agora a lógica OU, não a lógica E. Aqui eu tenho a barra que inverte todo mundo. Aqui eu tenho a barra invertendo cada termo.
Aqui eu tenho a lógica E, do lado de cá ele vira a lógica OR. Detalhe importante, ele também funciona exatamente ao contrário. Deixa eu ver se eu passei. Vamos nós aqui. Gente, ele também funciona ao contrário. A gente tem que dar uma observada. Reduzindo aqui para 2 termos, para ficar mais fácil para a gente visualizar. Gente, A e B, tudo barrado, é igual a A barrado ou B barrado. Mesma propriedade vale pelo caminho contrário. A ou B, tudo barrado, é igual a A barrado e B barrado. Gente, é uma situação pontual. Isso significa que quando acontecer isto, eu posso utilizar essa propriedade, esse postulado, esse teorema, para poder gerar essa informação. Tanto quanto, gente, na álgebra booleana, às vezes é interessante você fazer o processo contrário, que significa, eu venho aqui e vou fazer o quê? Eu vou lá e pego, por exemplo, isso que acontece e transformo nisso. Então, gente, a álgebra booleana ela trabalha com os seguintes critérios. Nós utilizamos a álgebra para poder fazer a simplificação. Então, qualquer condição que seja interessante para gerar uma simplificação, ela se torna interessante a ser usada. Tanto o caminho para poder colocar A e B tudo barrado, se transformar em A barrado ou B barrado, tanto quanto, gente, o caminho de A barrado ou B barrado virar A e B tudo barrado. Igualmente para a condição, gente, de baixo. Então, gente, a álgebra booleana tem essa situação, aonde que pode se tornar interessante você deixar de um jeito ou tornar interessante deixar do outro. O que vai acontecer é a situação. Então, quando a situação for interessante a gente usar um termo, a gente usa. Quando for interessante usar o outro termo, a gente usa. E você tem liberdade, usando a álgebra booleana, para poder ir para um ou ir para o outro conforme a necessidade. Não existe nenhuma regra que te obrigue a usar um ou te obrigue a usar o outro. Essa é a parte interessante que dá liberdade para a gente utilizar a álgebra booleana de qualquer forma que é interessante para a gente. Lembrando, lá do começo, as propriedades, os axiomas, eles são verdadeiros. E significa que nós não podemos alterar as propriedades. O que elas são, nós não podemos mudar. Mas nós podemos utilizar ela conforme a nossa necessidade. Tranquilo? Gente, lembrando, qualquer dúvida, estou à disposição para tirar qualquer pergunta, qualquer dúvida, a qualquer momento que vocês tiverem. Basta enviar para mim a pergunta em forma de áudio, em forma de vídeo, por qualquer meio digital que a gente combinou aqui para a gente poder entrar em contato. Próxima etapa. Vocês têm que observar que o que interessa para a gente agora, por enquanto, é quando a minha saída for igual a 1. Então, quando a minha saída for igual a 1, eu extraio os valores das variáveis a, b. Então, se a vale 0, eu coloco aqui a barrado. Se o b vale 1, eu coloco aqui b. Próxima condição. Quando a vale 1, b vale 0. O a sem a negação, o b com a negação. Próximo. A vale 1, B vale 1. Eu coloco o nosso axioma sem nenhuma negação. Detalhe importante, para cada condição que eu tenho a minha saída igual a 1, obrigatoriamente eu tenho que fazer o quê? Colocar aqui o axioma relacionado a essa variável. Então, eu tenho 1, 2, 3 uns, obrigatoriamente eu tenho 1, 2, 3 axiomas, tá, gente? Isso que é importante. Entre cada axioma, eu vou colocar aqui a representação da lógica OU.
No português, gente, que isso que é o gostoso da eletrônica digital, que a gente pode pensar realmente no português do dia a dia. No português do dia a dia, como é que funciona? Essa condição, ou essa condição, ou essa condição é igual a 1. Exatamente igual o nosso português do dia a dia faz. Qualquer uma das possibilidades é igual a 1. Então, ou seja, eu tenho 1 ou 1 ou 1. Como é que funciona agora o procedimento da associação? Gente, para poder fazer agora a associação, a gente vai estar fazendo o quê? Retornando, como é que eu vou fazer agora para poder fazer a simplificação? Para poder fazer a simplificação, é importante que eu esteja vendo que eu tenho aqui, gente, várias vezes a variável repetindo. A minha variável A, por exemplo, ela repetiu aqui e aqui. Isso significa que eu posso associar essa variável A. Como é que fica essa associação da variável A? Eu coloco o A em evidência, repito a lógica que tem aqui dentro, e agora eu excluo do axioma a variável A, ou faz a divisão, igual eu fiz anteriormente, que eu expliquei para vocês. Como que vai ficar? A, tirei o A, sobra B. Tirei o A, sobra B barrado. Aplicando do mesmo jeito do lado de cá, gente. Se vocês observarem agora, repetiu também a variável B. B, ele tem B nesse axioma e tem B neste axioma. Luan, mas você está usando esse terceiro axioma duas vezes. Gente, o importante é que vocês simplifiquem ou façam a associação. Nesse caso aqui, é importante que uma das regras do processo da álgebra booleana é que você faça o máximo de associações possíveis sem repetir. Como assim? Eu preciso associar esse primeiro axioma com alguém. Isso se torna uma boa simplificação. Eu peguei esse primeiro, associei com o terceiro. O segundo, ele também é legal que ele associe com alguém. Mas eu já associei esse. Só que é mais simplificado você associar esse segundo axioma com o terceiro do que deixar ele sozinho. Porque o nosso objetivo aqui é fazer o seguinte: para cada linha que eu tenha, a linha seguinte você vai diminuir a quantidade de variáveis e a quantidade de axiomas. Esse é o nosso objetivo. Então, quanto mais associações vocês fizerem, mais simplificado vai ficar. Cuidado! Se você já usou uma vez, tomem cuidado para na hora que for utilizar uma segunda. Essa segunda vez só pode ser utilizado com alguém que não associou com ninguém. Se já associou, gente, não repitam associações, perfeito? Vamos nós. Gente, como vai ficar aqui na linha de baixo? Na linha de baixo, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter A, que estava em evidência, e B ou B barrado. Lembra da propriedade comutativa, tá, pessoal? Eu posso trocar de ordem aqui, por isso que às vezes pode aparecer que esteja diferente. A propriedade comutativa permite que eu te altere a ordem. Ou B e A barrado, ou A. De novo, propriedade comutativa. Isso pode inverter a ordem mantendo o operador. Isso não gera um resultado diferente. Gente, se nós irmos lá atrás e vermos a propriedade A barrado ou A é igual a 1. Da mesma forma, B ou B barrado é igual a 1. Isso significa que eu posso substituir B ou B barrado por 1, A barrado ou A por 1. Voltando aqui e passando a limpo. Eu tenho que A e 1 ou B e 1 passando a limpo, tá, gente? Só passei a limpo dessa linha para essa linha aqui embaixo. Só que criou uma outra situação aqui que também ele pode ser utilizado lá nas nossas propriedades.
propriedade da multiplicação. Quanto que vale AE1? De acordo com a propriedade, AE1 é igual a A. Então, eu posso substituir esse axioma apenas por A. BE1, de novo, propriedade da multiplicação, BE1 é igual a B. O que significa isso? Eu posso pegar esse axioma, ele fica igual a B. Voltamos aqui, gente, novamente na situação. S, nesse caso eu pus X aqui, mas a minha expressão booleana da lógica ou OR é igual a A ou B. Voltamos na expressão original da lógica ou. Gente, a partir da tabela verdade que ela tem. Na tabela verdade, o que ela tem? Ela tem essa aparência, que nós conseguimos extrair da tabela verdade com essa aparência. Onde eu tenho saídas 1, eu tenho um axioma aqui. E a lógica ou entre elas. Tranquilo, gente? Pessoal, qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu peço para vocês aí mandarem para mim. Eu vou passar um exercício agora, numa outra ferramenta, e eu gostaria que vocês fizessem o exercício, ou pelo menos tentassem fazer o exercício, e qualquer dúvida eu vou pedir que vocês tentem gravar o vídeo ou bater uma foto para mim poder conseguir visualizar o que vocês estão fazendo. Detalhe, o que vocês estão fazendo não necessariamente significa que você está fazendo esteja errado ou esteja certo. O importante é que eu quero ver que vocês mostrem o caminho da resolução do que vocês estão fazendo. Certinho, pessoal? Muito obrigado por aí assistirem o vídeo. E agora eu vou estar passando um próximo vídeo referente a um exercício, ou nesse caso não é um vídeo, vou passar uma outra ferramenta para passar o exercício para a gente dar continuidade.